Mestre amado, Pai querido, mais uma vez estamos reunidos em vosso nome, agradecendo-te, Pai, por mais uma semana, pedindo a espiritualidade amiga que está conosco aqui presente, que nos ilumine, que nos intua, que nos oriente durante o estudo, que a luz que se irradia aqui nos nossos lares possa também se irradiar a todos aqueles que nos são caros, a todos os nossos afetos, a todos os nossos vizinhos, a todos aqueles que se encontram necessitados em hospitais, em presídios, em manicômios, nas ruas sem abrigo, Pai. Agradecemos a vós a tua proteção, a tua bondade. Agradecemos a vós a oportunidade de evoluirmos e aprendermos um pouco da tua palavra para tentar nos conhecer melhor e para tentar sermos seres humanos melhores a cada dia. Conduze-nos, Senhor, na nossa marcha. Pai, que a luz que está se irradiando aqui também abarque aos irmãos menos esclarecidos que possam estar conosco, que eles possam sentir o teu amor, a tua bondade, que eles possam ser agraciados pelos irmãos de luz que se encontram aqui conosco. Gratidão, Senhor, por essa oportunidade. Que assim seja. Que assim seja. Estava inspirada, minha amiga. Vai lá. Capítulo 12. Amem os seus inimigos. O duelo. Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem que deve conduzi-lo a um destino certo, não se importa com as contrariedades do caminho e não deixa que seus passos se desviem nem por um instante do objetivo a ser alcançado. Com o olhar fixo em sua meta, pouca importância dá aos obstáculos e espinhos que o ameaçam. Eles apenas o roçam sem ferir e não o impedem de avançar. Arrisca-se em um duelo para se vingar de uma ofensa. Arriscar-se em um duelo para se vingar de uma ofensa é recuar diante das provas da vida. Além do que, o duelo será sempre um crime aos olhos de Deus. Se não estivessem iludidos pelos preconceitos que possuem, este ato seria ridículo aos olhos da humanidade. O homicídio por duelo é crime e a própria legislação dos homens reconhece. Ninguém tem o direito, sob hipótese alguma, de tirar a vida do seu semelhante. Como já dissemos, o duelo é um crime aos olhos de Deus, pois para cada ser humano ele traçou uma linha de conduta a ser seguida. Nesse caso, mais do que em qualquer outro, vocês são juízes em causa própria. Lembrem-se de que serão perdoados conforme perdoarem. O perdão aproxima as criaturas da divindade, pois a clemência é irmã do poder. Enquanto uma gota de sangue humano correr na terra pela mão do homem, o verdadeiro reino de Deus ainda não terá chegado. Reino de paz e de amor, que afastará para sempre do planeta o rancor, a discórdia e a guerra. Assim, a palavra duelo não existirá mais na linguagem humana. Ela será apenas uma vaga lembrança de um passado distante. Os homens só aceitarão disputar entre si competições voltadas à nobre prática do bem. Santo Agostinho, 12. O duelo pode, em alguns casos, ser considerado como uma prova de coragem física e de desprezo pela própria vida, mas é, indiscutivelmente, uma prova de covardia moral, assim como o suicídio. O suicida não tem coragem para enfrentar as dificuldades da vida, e o duelista não tem coragem para suportar as ofensas. O Cristo disse: é preciso ter mais coragem para oferecer a face esquerda quando alguém nos bater na direita, do que para se vingar de uma ofensa. O Cristo também disse a Pedro no Jardim das Oliveiras: coloca a sua espada na bainha, pois aquele que matar pela espada morrerá. Assim falando, Jesus condenou o duelo para sempre. Meus filhos, que coragem é essa
nascida de um temperamento violento, homicida e colérico, que reage à primeira ofensa? Que grandeza pode possuir a alma daquele que, ao sofrer uma ofensa, quer lavá-la com sangue, mas que ele trema, porque sempre no fundo de sua consciência uma voz lhe gritará: Caim, Caim, o que você fez com seu irmão? E ele responderá com essa voz: foi necessário derramar sangue para lavar a minha honra. E a voz então lhe dirá: você quis salvá-la diante dos homens, pelo pouco tempo de vida que ainda lhe restava na terra, e não pensou em salvá-la diante de Deus. Pobre tolo! Quanto sangue o Cristo precisará lhe pedir pelas ofensas que tem recebido de você? Além de ferir com espinhos e a lança, ainda o pregou na cruz infame, fazendo com que ele escutasse as zombarias que lhes foram dirigidas. Após tantas ofensas, que reparação ele lhe pediu? O último grito do cordeiro foi uma prece a seus carrascos. Tal como ele, perdoem e rezem por aqueles que insistem em ofender. Amigos, lembrem-se deste princípio. Amem-se uns aos outros. E ao golpe ferido pelo ódio, respondam com um sorriso, e à ofensa, com o perdão. Sem dúvida, o mundo se voltará furioso contra você, pois serão chamados de covarde. Elevem a cabeça bem ao alto e mostrem que sua fronte também não tem medo de ser coroada com espinhos, a exemplo de Cristo. Que a mão de vocês nunca sirva para ser cúmplice de um homicídio que tem a falsa aparência de honra e que, na verdade, não passe de uma manifestação de orgulho e amor próprio. Ao criar o homem, Deus não deu a ele o direito de decidir sobre a vida ou a morte do seu semelhante. Ele só deu esse direito à natureza, para que ela possa se reformar e se reconstruir. Quanto a vocês, nem sobre o próprio corpo possuem tal domínio. Assim como o suicida, duelista também, estará manchando de sangue quando comparecer será manchado de sangue quando comparecer perante a Deus. E tanto para um quanto para o outro, a justiça divina reserva longos e dolorosos anos de sofrimento. E Deus, através de Jesus, ameaçou com a justiça aquele que disse: raca a seu irmão, que pena severa não estará reservada para aquele que apresente diante dele com as mãos sujas de sangue de seu irmão. Como diria Ricardo, profunda, muito profunda. Mas veio bem a calhar, né? Nós estamos no mês de setembro, é o mês da consciência contra o suicídio, então é uma reflexão bem interessante para a gente fazer, porque não só o suicídio, mas o assassínio também, né? O assassinato também, né? Deus, essa última parte, que Deus não nos deu o direito de tirar a vida, seja a nossa ou seja de alguém, de algum irmão, né? Isso é imperativo, né? Isso abre a mente e nos conduz verdadeiramente à vida eterna. Sim. E também, quando eu fiz a prece inicial, falei muito sobre isso, né? Sobre que a luz que esteja aqui nos iluminando durante esse estudo também possa abarcar os irmãos menos esclarecidos que possam estar nos acompanhando. E muitos deles estão nos acompanhando pelo próprio ódio, em busca de vingança, de atos que a gente pode ter cometido em outras vidas e sequer nos lembramos. Com certeza. Então, que nós tenhamos a oportunidade, de alguma forma, de ressarcir o mal que pudemos ter causado em outras, ou até mesmo nessa vida, e que eles encontrem no amor de Cristo uma forma de nos perdoar e de se lançarem à busca da evolução e do amor, e não fiquem insistindo nesse duelo, né? Nesse duelo de ódio, nesse duelo de vingança, nesse duelo de querer a qualquer custo ver a sua honra, né, ressarcida. Não é através dessa prática de duelo que nós vamos conseguir êxito, e sim através do perdão. Se Cristo nos perdoou até mesmo no último momento, nós também saibamos pedir perdão e oferecer.
E principalmente, né? Principalmente, nos perdoar pelos atos atrozes que cometemos contra os nossos irmãos ao longo dessa vida. Porque é importante, sim, a gente pedir misericórdia para os nossos inimigos espirituais, mas é preciso pedir perdão pelas nossas falhas, pela nossa ignorância, ao ter praticado esses atos e fatos que contribuíram para esse duelo, essa necessidade de vingança, essa forma de nos agredir da mesma forma que nós os agredimos no passado. Né? Eu acho que é importante também salientar o quão é necessário nós olharmos em como nós vamos nos tornar exemplo. Ao pedir perdão para mim mesmo, como é que eu vou fazer para ajudar esse irmão? Através de uma oração, como tu trouxe, né? Um apelo a Deus, a Jesus, para que ilumine esses irmãos que estão com a gente, e com a nossa própria iluminação. Nós lutando contra o nosso egoísmo, nosso orgulho, contra a nossa inveja, contra a nossa necessidade de ficar olhando com inveja, com alguma picuinha, porque mexeu no meu ego, porque me machucou um pouquinho, sabe? Se tornar uma pessoa que fica carregando, enchendo baldes de mágoa, de ressentimento. Isso aí a gente só vai mostrar para esses algozes que eles estão certos, e que não é essa a verdade, que a gente está se puxando realmente para fazer a diferença, mas em nós, que cada um tem o seu caminho, cada um tem a sua cruz. Nós fizemos alguma coisa no passado? Sim, fizemos. Mas e hoje? Hoje, como é que nós estamos comparados com lá atrás? Né? Eu acho que, sim, nós temos muitos débitos, mas a gente está no caminho de transição, a gente quer evolução, a gente quer o caminho da paz, do bem, do amor, da serenidade, da justiça, da misericórdia, da bondade divina, viver isso diariamente. É verdade. Né? Então, a principal transformação é interna, né? Cure a ti mesmo. E amem-se uns aos outros. Exatamente, como irmãos. Jesus veio à Terra nos mostrar o que é irmandade. O que é ser irmão. Ele foi irmão dos discípulos, ele foi irmão de toda o povo daquela ocasião, daquela época. Ele foi irmão. Mestre? Sim. Nós estamos no 39, né? 39. Poder das trevas. Uou, que legal! Então vamos lá. Do livro Jesus no Lar, capítulo 39, o poder das trevas. Centralizando-se a palestra no estudo das tentações, contou Jesus sorridente. Um valoroso servidor do Pai movimentava-se galhardamente em populosa cidade de pecadores, com um tamanho devotamento à fé e à caridade, que os espíritos do mal se impacientaram em contemplando tanta abnegação e desprendimento. Depois de lhe armarem os mais perigosos laços sem resultado, enviaram um representante do gênio das trevas a fim de ouvi-lo a respeito. Um companheiro de consciência enegrecida recebeu a incumbência e partiu. O grande adversário escutou o caso atenciosamente e recomendou ao diabo menor que apresentasse sugestões. O subordinado falou com ênfase. Não poderíamos despojá-lo de todos os bens? Isso não, disse o perverso orientador. Para um servo desta têmpera, a perda dos recursos materiais é libertação. Encontraria, assim, 1000 meios diferentes para aumentar suas contribuições à humanidade. Então, castigar-lhe-emos a família, dispersando-a e constrangendo-lhe os filhos e enchê-lo de opróbrios e ingratidões. Aventou o pequeno perturbador reticencioso. O perseguidor maior, no entanto, emitiu gargalhada franca e desejou. Não vês que, deste modo, se entregaria facilmente com a família total que é a multidão? O embaixador, desapontado, acentuou.
Será talvez conveniente lhe flagelemos o corpo, privá-lo-emos de feridas e aflições? Nada disso, acrescentou o gênio satânico. Ele acharia meios de afervoar-se na confiança e aproveitaria o ensejo para provocar a renovação íntima de muita gente, pelo exercício da paciência e da serenidade na dor. Movimentaremos a calúnia, a suspeita e o ódio gratuito por outros contra ele, clamou o emissário. Para quê? Tomou o espírito das sombras. Transformar-se-ia num mártir, redentor de muitos. Valer-se-ia de toda a perseguição para melhor engrandecer-se diante do céu. Exasperado agora, o demônio menor aduziu. Será, enfim, mais aconselhável que o assassinemos sem piedade? Que dizes? Retargiu a inteligência perversa. A morte ser-lhe-ia a mais doce bênção por reconduzi-lo às claridades do paraíso. E vendo que o aprendiz vencido se calava humilde, o adversário maior fez expressivo movimento de olhos e aconselhou lugar. Não seja tolo, volta e diz a esse homem que ele é um zero na criação, que não passa de mesquinho verme desconhecido. Impõe-lhe o conhecimento da própria pequenez, a fim de que jamais se engrandeça e verás. O enviado regressou satisfeito e pôs em prática o método recebido. Rodeou o valente servidor com pensamentos de desvalia, acerca de sua pretendida insignificância, e desfechou-lhes perguntas mentais como estas. Como te atreves a admitir algum valor das tuas obras destinadas ao pó? Não te sentes simplesmente joguete das paixões inferiores da carne? Não te envergonhas da animalidade que trazes do ser? Que pode um grão de areia perdido no deserto? Não te reconheces na posição de obscuro fragmento da lama? O valioso colaborador interrompeu as atividades que lhe diziam respeito e, depois de escutar longamente as perigosas insinuações, ouvidou que a oliveira frondosa começa no grelo frágil e deitou-se, desalento, ao leito do desânimo e da humilhação, para despertar somente na hora em que a morte lhe descortinava o infinitivo da vida. Silenciou Jesus, contemplando a noite calma. Simão Pedro pronunciou uma prece sentida e os apóstolos, em companhia dos demais, despediram-se nesta noite, cismarentos e espantadiços. Eita! Duas leituras assim bem fortes, né? Muito forte. E você viu que é aqui da mesma forma, como eu estava dando aquela interpretação da primeira leitura, nós passamos a ser o nosso maior adversário, né? Uhum. Diante da nossa pequenez, da gente deixar envolver por ideias que nos menosprezam. Então, assim, é a falta de auto-amor, de auto-perdão, porque se a gente se ama, a gente não dá ouvidos a essa voz que fica ali o tempo inteiro querendo nos instigar. Mas como a gente se deixa dominar por a dúvida, se deixa se dominar pelo medo, né? Nós nos paralisamos, nós nos apequenamos e muitas vezes nos deixamos vencidos. E muitos desses irmãos que nos querem ver na lama, que nos querem vingar a qualquer custo, como num duelo, é dessa forma que eles tentam nos atacar, né? Eles colocam na nossa mente através de pequenos sussurros, nos induzindo a pensamentos que não são nossos. Por isso que é importante aquela máxima, né? Orai e vigiai e orai. Entende? Vigiai os seus pensamentos para que ele não desperte aquele sentimento
que vai fazer com que contribua para o nosso comportamento, para a gente acabar indo pro buraco, entende? Então, vem lá atrás, vem aquela coisa, é aquela vozinha que fica aqui no teu inconsciente dizendo, tu não é capaz, tu não é, tu vai deixar mesmo? Não vai dar certo, você não vai conseguir. Não vai dar certo, tu vai deixar mesmo o fulano falar isso de ti? Tu vai mesmo ficar nessa condição? E tu vai travando duelos na tua mente, né? E isso aí vai despertar uma emoção, e quando vem a emoção, aí não tem mais controle, né? Aí quando chegou o sentimento, a gente não tem mais controle. E aí se a gente não tiver bem alinhado com essa espiritualidade divina, com essa força que a gente acredita tanto, que é Deus, que é o universo, que é... Não importa qual o nome que se dê, mas esse algo maior, né, ter esta fé em algo maior, na sua justiça, nossa, não fica mais fácil, né, mas fica menos doloroso passar... É mais leve, né? Fica menos doloroso passar pelas adversidades, sabe? Pô, a gente precisa ter esse autoconhecimento, a gente tem que investir em nós, né? A gente precisa olhar para dentro de si e ver quais que são os detalhes que fazem com que a gente sofra no dia a dia. Sim, tem influência espiritual, mas eles não vão conseguir nos influenciar se nós não tivermos 1%, 0,1% de traço dessa imperfeição. Entende? Eles não mexem nas coisas que nós não temos intimamente. Eles mexem só com aquilo que a gente tem lá no nosso inconsciente, que a gente não lembra, que o véu do esquecimento dessa encarnação faz com que a gente não lembre. Imagina como? Imagina se a gente não tem esse véu. Que loucura seria lutar contra irmãos de jornada que nos influenciam espiritualmente. Ia ser penoso. Sim. Né? Sim. Então, lutar contra esse diabo que nós temos dentro da gente também é importante. Porque nós somos criaturas, criados por Deus. Mas, não é mais a palavra, né? Somos criados por Deus e não temos o direito de tirar a vida de ninguém. Nem a nossa, nem a do outro. Nem a nossa, nem de ninguém. É isso aí. Verdade. Mas foram lindos os estudos de hoje. Hoje foi fantástico. Hoje foi muito bom. Posso ler uma oração aqui? Pode. Depois eu posso fazer uma... Depois da tua eu posso finalizar? Sim. Tá. Oração da gratidão. Obrigada, meu Pai, pelo dom da vida. Obrigada pela minha família e irmãos a caminho comigo. Porque bem sei que estás em mim e em todos eles. Obrigado, Senhor, pelo seu amor infinito, que me tira do comodismo, trazendo-me dificuldades que, na verdade, são oportunidades para o meu crescimento intelectual e moral. Obrigado pelas pessoas difíceis, que me ensinam a ser mais paciente, tolerante, humilde e benevolente. Obrigado pelas pessoas que me amam, tolerando-me e aceitando-me e não me julgando. Obrigado por mais um dia de sol, de chuva, de raios, de vento, que trazem o equilíbrio da natureza, purificando a atmosfera, queimando os miasmas produzidos pelos homens e por mim mesma. Senhor Jesus, Mestre Maior, obrigado pelo seu evangelho de luz, que nos tira das trevas da ignorância e nos traz para as luz da felicidade eterna. Bons espíritos, anjos de luz, obrigada pela compreensão, paciência e tolerância, que eu possa também proceder dessa forma com meus irmãos que estão a caminho comigo. Obrigada a todos que, de alguma forma, me ajudam a ser cada dia uma pessoa melhor, amando e perdoando, assistindo e não julgando, porque somos todos filhos de um mesmo Pai que nos ama igualmente a todos, indistintamente. Obrigado, Pai, Senhor da vida. Amém. Amém. Querido Mestre, nosso irmão Jesus, os caravaneiros do amor que se encontram junto conosco,
promover em nossos lares a limpeza de todos os miasmas, formas de pensamento, energias deletérias que atraímos com as nossas vibrações, com os nossos pensamentos, e também com os pensamentos e vibrações desses irmãos que se conectam conosco. Que esta luz bendita do Pai possa sempre limpar os nossos lares, a fim de que tenhamos uma semana livre dos pesos e correntes do passado, para que tenhamos condições de viver em harmonia e em paz para conosco mesmo. Que a sua luz, Senhor, possa sempre estar em nossos corações. Que através deste movimento, desta união entre nós, que possamos irradiar a todo este universo, a todo aquele coração que está dolorido, a todo aquele irmão ou irmã que se encontra em profunda dor, a todos aqueles irmãos que se encontram nos vales dos suicidas, que possam receber um pouco dessa fagulha de amor e de luz. Senhor Jesus, vós que passaste por esta terra nos mostrando como é sermos irmãos e de qual amor devemos permitir em nosso ser. Proteja a nossa semana, proteja os nossos lares, proteja a todos nós, seus irmãos, hoje e todo sempre, que assim seja. Assim seja.